Marcos tinha 17 anos quando o pai olhou nos olhos dele e disse algo que mudaria sua vida inteira para sempre. Deixa a escola, vem trabalhar comigo na empresa, um dia tudo isso aqui vai ser seu. Naquele momento, em 1994, aquilo parecia a maior oportunidade da vida de um adolescente que mal sabia o que queria ser. Uma empresa familiar de construção civil que valia alguns milhões. Um pai empresário respeitado. A promessa de uma herança garantida. Marcos acreditou. Largou os estudos no segundo ano do ensino médio. Começou a trabalhar de segunda a sábado, 10 horas por dia, sem receber um centavo de salário, porque o pai sempre dizia a mesma coisa. Para que salário se um dia você vai ser dono de tudo isso? Guarda seu dinheiro, deixa que eu pago suas contas. E Marcos aceitou. Durante 30 anos completos, 3 décadas inteiras da vida dele. Enquanto isso, os 2 irmãos mais novos, Pedro e Rafael, fizeram faculdade nas melhores universidades particulares do país. Viajaram para a Europa 3 vezes por ano. Moravam de mesada milionária que o pai depositava. Todo mês, sem reclamar. Nunca trabalharam um único dia na empresa. Nunca sujaram as mãos. Nunca acordaram às 5 da manhã para ir ao canteiro de obras. Mas tudo bem. Marcos engolia a raiva, engolia o cansaço, engolia a humilhação de ver os irmãos ostentando nas redes sociais enquanto ele carregava peso debaixo do sol. Porque ele tinha promessa. A empresa seria dele. Até que, em abril de 2024, o pai sofreu um infarto fulminante aos 72 anos e morreu instantaneamente no escritório. Na semana seguinte, na leitura do testamento, Marcos descobriu a verdade mais brutal da vida dele. A empresa de construção, que hoje valia 90 milhões de reais, seria dividida igualmente entre os 3 filhos. 30 milhões para cada um. Marcos olhou para o advogado sem acreditar. 30 anos de trabalho escravo. 30 anos sem salário. 30 anos de promessas. E no final ele ia receber exatamente a mesma quantia que os 2 irmãos vagabundos que nunca fizeram absolutamente nada. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai descobrir o que Marcos fez naquele momento que chocou a família inteira. E principalmente, você vai descobrir o que aconteceu 6 meses depois que mudou tudo, de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar. Espera aí. Antes de eu continuar essa história, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante. Você já é inscrito no canal? Porque se você não é, eu preciso que você aperte o botão vermelho de inscrição agora. Essa história tem uma reviravolta tão absurda que você não pode perder. E se você não se inscrever agora, pode esquecer de receber notificação dos próximos vídeos que vão ser ainda mais impactantes que esse. Então, clica no botão agora e já aproveita e deixa o like também, demora literalmente 2 segundos. Faz isso agora que eu já volto para contar o que Marcos fez quando descobriu essa injustiça. A sala do escritório de advocacia estava em silêncio absoluto. Aquele tipo de silêncio pesado que antecede uma explosão. O advogado, Dr. Henrique, um senhor de 60 anos com cabelos completamente brancos, segurava o testamento oficial com as 2 mãos e repetiu a sentença para ter certeza de que todos entenderam. A empresa Construções Almeida, avaliada em 90 milhões de reais, será dividida em partes absolutamente iguais entre os 3 filhos. Marcos Almeida, Pedro Almeida, Rafael Almeida, 30 milhões para cada um. Beatriz, a mãe de 70 anos, assentiu satisfeita. Achou justo. Afinal, eram todos filhos do mesmo pai. Pedro e Rafael se entreolharam com sorrisos discretos tentando disfarçar a alegria. 30 milhões cada um, sem nunca ter trabalhado. Um dia sequer. Mas Marcos continuava parado, olhando fixamente para o advogado. O rosto dele estava completamente pálido, as mãos tremendo ligeiramente, a respiração pesada. Dr. Henrique percebeu e perguntou se estava tudo bem. Marcos levantou devagar da cadeira de couro, olhou para os 2 irmãos, depois para a mãe, e disse com uma voz que misturava raiva contida com uma tristeza profunda que cortava a alma. Eu trabalhei 30 anos da minha vida inteira nessa empresa. Desde os 17 anos de idade. Nunca recebi salário. Nunca tive férias. Nunca tirei um final de semana de folga. Acordava às 5 da manhã todos os dias. Voltava às 10 da noite. Perdi aniversários dos meus filhos. Perdi formaturas. Perdi casamento. Perdi tudo. E vocês dois nunca fizeram nada. Viajaram o mundo. Estudaram nas melhores faculdades. Moraram nos melhores apartamentos. Dirigiram os carros mais caros.
enquanto eu carregava cimento no sol de 40 graus. E agora eu descubro que 30 anos de trabalho escravo valem exatamente a mesma coisa que nada. Pedro tentou falar alguma coisa, tentou dizer que não era bem assim, que o pai sempre quis igualdade entre os filhos. Mas Marcos levantou a mão pedindo silêncio. A voz dele agora estava mais alta, mais firme, mais carregada de décadas de mágoa acumulada. Igualdade. Igualdade seria se vocês tivessem trabalho. Ado igual a mim. Igualdade seria se vocês tivessem aberto mão de tudo igual a mim. O pai de vocês me prometiu. Me prometiu durante 30 anos que a empresa seria minha, que eu estava construindo meu futuro. E eu acreditei como um idiota. Rafael se levantou, tentando acalmar, dizendo que eles podiam conversar, que podiam fazer um acordo, que Marcos podia continuar administrando a empresa e receber um salário maior como presidente. Marcos deu uma risada curta, amarga, cheia de desprezo. Salário? Agora vocês querem me pagar salário? Depois de 30 anos trabalhando de graça? Depois de construir essa empresa do zero com minhas próprias mãos enquanto vocês gastavam a fortuna do nosso pai em festas e viagens? Beatriz, a mãe, começou a chorar, pedindo para os filhos pararem de brigar, dizendo que era isso que o pai deles ia querer, que eles eram uma família. Mas Marcos olhou para ela com uma frieza que assustou todo mundo na sala e disse devagar, pausadamente, escolhendo cada palavra com cuidado cirúrgico: eu não aceito essa herança. O advogado piscou confuso. Como assim não aceita? Marcos repetiu mais alto. Eu não aceito essa herança. Podem ficar com os 90 milhões e dividir entre vocês dois. Eu não quero um centavo dessa família. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Marcos virou as costas e saiu da sala batendo a porta com tanta força que o vidro quase rachou. O barulho ecoou pelo corredor inteiro do escritório. Pedro correu atrás gritando o nome dele. Rafael ficou parado sem saber o que fazer. Beatriz desabou em choro dizendo que a família estava destruída. E o advogado Dr. Henrique ficou sentado na cadeira dele olhando para o testamento com uma expressão estranha no rosto. Uma expressão de quem sabia de algo que mais ninguém sabia ainda. Marcos saiu dirigindo tão rápido que quase bateu em 2 carros no caminho de casa. As lágrimas embaçavam a visão. A raiva queimava no peito como fogo. 30 anos. 30 anos jogados no lixo. Quando chegou em casa, a esposa Juliana estava na cozinha preparando o jantar. Ela viu a cara dele e já entendeu que algo terrível tinha acontecido. O que foi amor, o que aconteceu na leitura do testamento. Marcos se sentou na mesa, apoiou o rosto nas mãos e contou tudo, né? Cada detalhe, cada palavra, né? A divisão igualitária, a promessa quebrada, a humilhação de 30 anos valendo nada. Juliana ficou em silêncio por um longo tempo. Ela conhecia aquela dor. Ela tinha visto Marcos sair de madrugada durante décadas. Tinha visto ele perder momentos preciosos com os filhos. Tinha visto ele envelhecer precocemente de tanto trabalho pesado. E agora descobri que tudo foi em vão. E você aceitou a herança? Ela perguntou com cuidado. Marcos balançou a cabeça. Não, eu recusei. Recusei tudo. Não quero nada dessa família. Juliana respirou fundo. Marcos, a gente tem contas para pagar. A faculdade da Camila O. Tratamento da sua mãe. O apartamento ainda não está quitado. A gente precisa desse dinheiro. Marcos explodiu. Eu sei que a gente precisa, mas eu não consigo, Juliana. Eu não consigo aceitar 30 milhões e ver meus irmãos vagabundos recebendo a mesma coisa. É uma humilhação. É cuspir na minha cara. Juliana se aproximou dele. Segurou o rosto dele com as 2 mãos. Olhou nos olhos dele com aquela firmeza suave que só ela tinha. Eu sei que dói. Eu sei que é injusto, mas você precisa pensar na nossa família agora. Nos nossos filhos. No nosso futuro. Esquece seus irmãos. Pega o dinheiro. A gente investe. A gente garante nosso futuro. E você nunca mais precisa ver a cara deles na vida. Marcos chorou. Pela primeira vez em décadas ele chorou de verdade. Soluçou nos braços da esposa como uma criança, toda a dor de 30 anos saindo de uma vez. Toda a raiva, toda a frustração, todo o sentimento de traição. Depois de quase 1 hora, ele finalmente se acalmou. Limpou o rosto, olhou para Juliana.
e disse algo que ela nunca imaginou que ia ouvir. Eu vou processar. Vou processar a empresa, vou processar meus irmãos, vou pedir todo o dinheiro que eu deveria ter recebido nesses 30 anos de trabalho. Salários atrasados, horas extras, férias não gozadas, FGTS, tudo. Se eles querem me tratar como funcionário comum agora, então vão me pagar como funcionário, com juros e correção monetária de 30 anos. Juliana regalou os olhos. Você tem certeza disso? Isso vai destruir de vez sua relação com sua família. Marcos deu um sorriso amargo. Que relação, Juliana? Que família? Uma família de verdade não faz isso com ninguém. No dia seguinte, Marcos procurou o melhor advogado trabalhista da cidade, Dr. André, um homem de 45 anos conhecido por ganhar causas impossíveis. Quando Marcos contou a história inteira, Dr. André ficou em silêncio por quase 5 minutos, analisando a situação. Finalmente, ele falou: Marcos, isso é a maior causa trabalhista que eu já vi na vida. É 30 anos sem registro, sem salário, sem nada. A empresa vai ter que pagar uma fortuna. Estou falando de verbas rescisórias. Danos morais, horas extras calculadas por 3D. Isso pode passar fácil dos 50 milhões de reais. Marcos sentiu o coração acelerar. 50 milhões? Mais do que a parte da herança? Muito mais. Dr. André abriu o laptop. Mas tem um problema. Seu pai era o dono da empresa. Tecnicamente, ele podia alegar que você trabalhava como sócio não remunerado, que a remuneração seria a herança futura. Marcos sentiu o estômago afundar. Então não tem o que fazer? Dr. André sorriu. Eu não disse isso. Eu disse que tem esse argumento. Mas a gente também tem os nossos... Você nunca foi registrado como sócio, nunca teve participação oficial, nunca assinou nada. Aos olhos da lei, você era um funcionário explorado durante 3 décadas. A gente vai ganhar essa causa, Marcos. Pode ter certeza. A notícia do processo explodiu na família como uma bomba atômica. Pedro ligou furioso, gritando que Marcos tinha enlouquecido, que estava destruindo a empresa que o próprio pai construiu. Rafael mandou mensagens desesperadas implorando para conversar. Beatriz teve uma crise de pressão alta e precisou ser internada. Marcos bloqueou todos. Não respondeu nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum pedido. Ele tinha tomado a decisão dele e ia até o fim. Durante 3 meses o processo correu na Justiça do Trabalho. Perícias foram feitas. Documentos antigos foram analisados. Testemunhas foram ouvidas. Funcionários antigos da empresa confirmaram que Marcos realmente trabalhava desde os 17 anos, que nunca foi registrado, que fazia literalmente tudo na empresa enquanto os irmãos nunca apareciam. O juiz ficou chocado com o caso. Em 40 anos de carreira, ele nunca tinha visto uma situação tão absurda de exploração familiar. E então, em agosto de 2024, 4 meses depois da morte do pai, saiu a sentença. A Construções Almeida foi condenada a pagar para Marcos Almeida a quantia de 62 milhões de reais. Salários atrasados de 30 anos, com juros e correção monetária. Mais 15 milhões de indenização por danos morais. Total de 77 milhões de reais. Quase toda a empresa, Pedro e Rafael, ficaram em choque absoluto. A empresa não tinha esse dinheiro em caixa. Iam ter que vender tudo: imóveis, equipamentos, terrenos, a própria sede, e mesmo assim talvez não fosse suficiente. A empresa que o pai levou 40 anos para construir ia ser destruída em semanas por causa de uma dívida trabalhista com o próprio irmão. Beatriz voltou a ser internada dessa vez com um princípio de AVC. Os médicos disseram que o estresse estava matando ela. Pedro tentou negociar com Marcos. Ofereceu parcelar o valor em 10 anos. Marcos recusou. Queria tudo de uma vez ou a penhora de todos os bens. Rafael implorou. Pessoalmente. Foi até a casa de Marcos. Bateu na porta chorando, pediu perdão. Disse que não sabia que tinha sido tão injusto. Marcos olhou para o irmão mais novo através da janela e fechou a cortina sem abrir a porta. Gente, se você tá gostando dessa história, deixa o like agora. Sério, clica no botão de like, porque essa história ainda vai ter uma reviravolta que você não tá esperando. E se você já é inscrito do canal, comenta aqui embaixo. Me diz o que você faria no lugar do Marcos. Você processaria os irmãos também? Ou aceitaria a herança e esqueceria tudo? Eu leio todos os comentários, então comenta agora. E fica até o final, porque o que acontece nos próximos 6 meses vai mudar tudo. A família Almeida
estava completamente destruída. Pedro e Rafael tiveram que vender a sede da empresa por 40 milhões, vender 6 terrenos por mais 20 milhões, vender os equipamentos mais caros por 8 milhões e pegar empréstimo. Bancário pesado para completar o resto. Conseguiram levantar os 77 milhões. Depositaram na conta de Marcos através de ordem judicial. E a empresa ficou com apenas 8 milhões em ativos. Menos de 10% do valor original. Pedro chorava todos os dias dizendo que Marcos tinha assassinado o legado do pai. Rafael entrou em depressão profunda e começou a tomar antidepressivos. Beatriz teve alta do hospital, mas nunca mais foi a mesma. Ficou frágil, apagada, falava pouco, sorria menos ainda. A família, que já não era unida, se despedaçou completamente. Marcos, por outro lado, estava vivendo uma vida completamente diferente. Com 77 milhões na conta, ele quitou todas as dívidas, pagou a faculdade da filha à vista, comprou uma casa nova, carro novo, investiu 50 milhões em aplicações seguras que rendiam quase 300 mil por mês. Estava financeiramente realizado. Mas vazio, completamente vazio. Por dentro, Juliana percebia. Via o marido olhando para o nada às vezes. Via ele acordando de madrugada e ficando horas na varanda sozinho. Via que, apesar do dinheiro, ele não estava feliz. Você está bem? Ela perguntou uma noite. Marcos demorou para responder. Eu não sei. Eu ganhei, eu processei e ganhei. Eles pagaram tudo, mas eu não sinto que ganhei nada. Juliana segurou a mão dele. Você está com remorso? Marcos balançou a cabeça. Não é remorso. Eles mereciam, mas também não é felicidade. É só um vazio estranho. Em setembro de 2024, 5 meses depois da morte do pai, Marcos recebeu um telefonema inesperado. Era o advogado Dr. Henrique. Aquele mesmo que leu o testamento, a voz dele era séria, mas tinha algo diferente. Algo quase solene. Marcos, eu preciso que você venha ao meu escritório amanhã às 3 da tarde. É importante. Marcos franziu a testa. Para quê? Se é sobre o processo, já acabou? Eu já recebi o dinheiro. Não é sobre o processo. É sobre seu pai. Sobre o testamento dele. Marcos sentiu o coração apertar. Que testamento? Já foi lido. Dr. Henrique fez uma pausa longa. Aquele testamento que foi lido em abril não era o único Marcos. Existe um segundo testamento, um testamento secreto que seu pai deixou com uma condição muito específica de quando deveria ser aberto. E chegou a hora, Marcos quase caiu da cadeira. Um segundo testamento? Como assim? O advogado não quis dar mais detalhes pelo telefone. Apenas repetiu. Amanhã, 3 da tarde, é fundamental que você venha. E, se possível, venha sozinho. No dia seguinte, Marcos estava na porta do escritório 15 minutos antes do horário. Ansioso, confuso, com o coração batendo acelerado. Que diabos era um segundo testamento? Que condição era essa? Dr. Henrique o recebeu pessoalmente. Levou para a mesma sala de reuniões onde o primeiro testamento foi lido 5 meses atrás, mas dessa vez não tinha mais ninguém. Apenas os dois. O advogado se sentou, abriu uma gaveta trancada da mesa e tirou de dentro um envelope lacrado, vermelho escuro, com o nome de Marcos escrito à mão pelo próprio pai. Marcos engoliu seco. O que é isso? Dr. Henrique segurou o envelope com as 2 mãos. Antes de abrir, eu preciso te contar algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre seu pai. Quando ele veio me procurar para fazer o testamento oficial, aquele que foi lido em abril, ele também fez esse aqui, um testamento secreto, com instruções muito claras. Esse envelope só poderia ser aberto se você, Marcos, recusasse a herança oficial. E apenas 6 meses depois da recusa. Marcos arregalou os olhos. Meu pai sabia que eu ia recusar? Dr. Henrique assentiu devagar. Ele não sabia. Ele esperava. Ele conhecia você melhor do que você imagina. Conhecia seu caráter, sua dignidade, sua revolta com injustiça. E ele sabia que se você recusasse seria porque estava realmente ferido, realmente magoado, e aí sim seria a hora de você receber a verdade. O advogado abriu o envelope com cuidado, tirou de dentro 3 folhas manuscritas com a letra tremida do pai e começou a ler em voz alta. Meu querido filho Marcos, se você está ouvindo isso, significa que aconteceu exatamente o que eu planejei. Você recusou a herança,
você se sentiu traído, você processou a empresa e provavelmente destruiu seu relacionamento com seus irmãos e com sua mãe. Eu sei que você está me odiando agora. Me odiando por ter quebrado a promessa de 30 anos. Me odiando por ter te tratado como funcionário explorado. Me odiando por ter dividido tudo igualmente entre filhos que nunca trabalharam. E você tem todo o direito de me odiar. Mas agora eu preciso que você entenda a verdade. E a verdade é que tudo isso foi um teste. Dr. Henrique continuou lendo. Com voz emocionada, Marcos, quando você tinha 17 anos e veio trabalhar comigo pela primeira vez, eu vi algo em você que nunca vi em seus irmãos, né? Eu vi fogo, vi determinação, vi vontade de construir alguma coisa com as próprias mãos. Pedro sempre foi acomodado, vivia no mundo dele. Rafael sempre foi fraco de caráter, não aguentava pressão. Mas você era diferente. Você tinha o que eu tive quando construí essa empresa do zero garra verdadeira. Por isso eu fiz uma escolha muito difícil que me doeu durante 30 anos inteiros. Eu decidi testar você, testar até onde ia sua força, sua resiliência, sua capacidade de trabalhar duro sem garantia nenhuma de recompensa. Eu sei que parece cruel. Eu sei que você sofreu. Eu vi você sofrer, filho. Vi você perder momentos preciosos com sua família. Vi você envelhecer antes da hora. Vi suas mãos calejadas, seus joelhos machucados de tanto carregar peso, e cada vez que eu via, doía em mim também. Quantas vezes eu quis parar com esse teste? Quantas vezes eu quis te chamar e dizer a verdade? Mas eu não podia, porque o teste só teria valor se fosse real, se você realmente acreditasse que ia herdar tudo, e depois descobrisse que não. Só assim eu saberia se você trabalhou por amor ao trabalho, ou apenas pela promessa de herança. Marcos estava com os olhos marejados ouvindo aquilo. O advogado continuou. E você passou no teste, filho. Passou. De uma forma que me encheu de orgulho mesmo eu não estando mais aqui para dizer isso pessoalmente. Quando você recusou a herança, eu soube. Eu soube que você era o homem que eu sempre quis que você fosse. Um homem de caráter, de dignidade, que não aceita injustiça, que não se curva por dinheiro. Por isso eu deixei esse segundo testamento, esse testamento verdadeiro, esse que reflete minha vontade real. E minha vontade é a seguinte: 70% de tudo que eu construí pertence a você, Marcos. 70% da empresa, 70% dos imóveis, 70% das aplicações, 70% de cada centavo que eu deixei. Isso dá aproximadamente 120 milhões de reais. Os outros 30% serão divididos entre Pedro e Rafael. 15 milhões para cada. Eu sei que você vai achar que é injusto com eles, que eles também são meus filhos. E são. Eu amo eles, mas eles não têm o que você tem, eles não construíram nada. E eu não posso deixar uma empresa de 90 milhões nas mãos de 2 homens que nunca trabalharam um dia sequer. Seria jogar no lixo 40 anos da minha vida. Seria uma desfeita comigo mesmo. Mas, filho, tem uma coisa muito importante que eu preciso que você entenda. Esse segundo testamento, ele anula o primeiro completamente. Isso significa que o dinheiro que você ganhou no processo trabalhista, você vai ter que devolver, porque você nunca foi funcionário. Você sempre foi sócio não oficial. E agora vai ser sócio oficial com 70% da empresa. Eu sei que você está pensando, mas e os 77 milhões que eu recebi? Você vai devolver para a empresa, que agora é 70% sua. Então, na prática, você está devolvendo dinheiro para você mesmo. E com 120 milhões da herança real, você sai com muito mais do que tinha antes. Marcos olhou para o advogado em choque. Eu tenho que devolver o dinheiro do processo? Dr. Henrique assentiu. Por lei, sim, porque esse segundo testamento prova que você era sócio de fato, mesmo sem registro oficial. O juiz trabalhista vai anular a sentença quando souber disso. Mas calma, deixa eu terminar de ler a carta. A carta ela continuava. Marcos, eu sei que você está confuso agora, talvez até com raiva de mim ainda. Mas eu preciso que você entenda uma última coisa. Os 30 anos que você trabalhou não foram em vão. Eles foram a maior prova de caráter que um homem pode dar.
Você provou que não precisa de garantias para fazer o certo, que não precisa de promessas escritas para honrar um compromisso, que trabalho duro e dignidade estão no seu sangue. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, mais do que qualquer herança. Isso é quem você é. E agora eu quero que você pegue essa empresa que você construiu tanto quanto eu, e transforme ela em algo ainda maior. Contrate seus irmãos se quiser ou não. A decisão é sua. Você é o dono agora. 70% de todas as decisões, de todos os lucros, de todo o futuro. Use bem isso, não pelo dinheiro, mas porque você ama trabalhar, porque você ama construir. Eu vi isso em você desde o primeiro dia, e foi a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Te amo, filho. Seu pai Roberto. O silêncio na sala era absoluto. Marcos estava chorando. Não de tristeza, de um turbilhão de emoções que ele não conseguia nem nomear. Raiva, alívio, orgulho, confusão, amor, tudo misturado. Dr. Henrique esperou ele se recompor. Finalmente falou: Marcos, tem mais uma coisa. Uma carta separada que seu pai deixou para você entregar pessoalmente para seus irmãos. Se você quiser, você não é obrigado. Marcos limpou o rosto. Posso ler. O advogado entregou. O segundo envelope menor. Marcos abriu e leu a carta endereçada para Pedro e Rafael. Meus filhos, Pedro e Rafael. Vocês dois nunca trabalharam comigo. Nunca quiseram e tudo bem. Eu dei tudo para vocês porque sou pai de vocês. Mas agora que eu morri, vocês precisam aprender a construir algo sozinhos. Os 15 milhões de cada um dá para viver confortavelmente se souberem administrar bem. Invistam, estudem, trabalhem, parem de depender de herança e, mais importante, peçam perdão para o Marcos. Ele sofreu 30 anos por vocês. Enquanto ele carregava peso, vocês viajavam. Enquanto ele dormia 4 horas por noite, vocês dormiam até meio-dia. Ele merece todo centavo que vai receber. E se vocês tiverem um pingo de decência, vão admitir isso para ele. Pessoal, se você está chocado com essa reviravolta, deixa o like agora, porque ainda não acabou. Ainda tem mais coisa vindo. E comenta aqui embaixo se você acha que o pai fez certo ou errado em fazer esse teste cruel de 30 anos. Eu quero saber sua opinião. Comenta agora e fica até o final, porque o que Marcos vai decidir fazer vai surpreender você também. Marcos saiu do escritório do advogado em transe. Entrou no carro, ficou sentado no estacionamento por quase 1 hora sem ligar o motor, apenas processando tudo. O pai sempre planejou 30 anos de teste, 30 anos de sofrimento proposital para provar caráter, para separar o filho que construía do filho que apenas herdava. Era genial a maneira cruel. Era as duas coisas ao mesmo tempo. Quando chegou em casa, Juliana percebeu imediatamente que algo tinha acontecido. Ela conhecia aquele olhar de alguém que acabou de ter o chão puxado debaixo dos pés de novo. O que aconteceu, amor? Marcos contou tudo, palavra por palavra. O segundo testamento. A carta, os 70%. Os 120 milhões. A necessidade de devolver os 77 milhões do processo. Tudo. Juliana ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente, ela disse algo que Marcos não esperava. Seu pai era um gênio. Um gênio maluco, mas um gênio. Marcos olhou para ela surpreso. Você acha certo fazer um filho sofrer 30 anos para testar ele? Juliana balançou a cabeça. Não é sobre certo ou errado, Marcos. É sobre conhecer. Seu pai te conhecia, sabia que você só iria dar valor de verdade se conquistasse com as próprias mãos. Sabia que você ia recusar herança fácil. Sabia que você ia processar por justiça. Ele apostou em quem você é e acertou. Marcos sentou na cadeira e pôs as mãos na cabeça. Mas eu destruí tudo, Juliana. Eu destruí a empresa. Processei meus irmãos. Afastei minha família inteira por causa de uma herança que era mentira. Juliana se ajoelhou na frente dele, segurou o rosto dele com as 2 mãos. Não foi mentira. Seu pai te conhecia melhor que você mesmo. Ele sabia que você precisava passar por isso. Precisava sentir a injustiça. Precisava provar que não era pelo dinheiro. E agora você sabe que trabalhou 30 anos não pela herança, mas porque é quem você é. Marcos começou a chorar de novo. Pela 3ª vez em 5 meses, ele que antes nunca chorava agora, parecia não conseguir parar.
todas as emoções de 3 décadas saindo de uma vez. A dor, a raiva, o orgulho ferido, a validação, o amor do pai. Tudo junto. Juliana o abraçou e deixou ele chorar quanto precisasse. Quando finalmente se acalmou, ela perguntou: "O que você vai fazer agora?" Marcos respirou fundo. "Vou devolver o dinheiro do processo. Vou aceitar os 120 milhões da herança real. Vou assumir a empresa como 70% dono e vou reconstruir tudo que eu destruí." Juliana sorriu. "E seus irmãos?" Marcos ficou em silêncio pensando. Finalmente respondeu: "Vou conversar com eles, vou pedir perdão por ter processado e vou mostrar a carta do nosso pai. Eles precisam entender também." 3 dias depois, Marcos convocou uma reunião com Pedro, Rafael e Beatriz. Marcou no mesmo escritório de advocacia, na mesma sala onde tudo começou. Pedro chegou primeiro, frio, distante, mal cumprimentou. Rafael veio em seguida. Olhou para Marcos com mágoa, mas também com cansaço. Beatriz chegou por último, apoiada em uma bengala. Tinha envelhecido 10 anos em 5 meses. Todos se sentaram. Dr. Henrique estava presente como testemunha. Marcos respirou fundo e começou: "Eu pedi essa reunião porque descobri algo que muda tudo. Nosso pai deixou um segundo testamento, um testamento secreto que só foi aberto agora, e eu preciso que vocês ouçam." Pedro cruzou os braços. "Mais um testamento? Que circo é esse, Marcos?" Marcos ignorou o tom e pediu para Dr. Henrique ler. O advogado leu a carta inteira. Cada palavra, cada frase sobre o teste de 30 anos. Sobre Marcos receber 70%, sobre Pedro e Rafael receberem 15 milhões cada. Quando terminou o silêncio, era pesado. Pedro estava pálido. Rafael tinha lágrimas nos olhos. Beatriz tampava a boca com as mãos tremendo. Finalmente Pedro explodiu. "Então tudo isso foi um teste? Papai me transformou em vilão da história para testar o Marcos? Que tipo de pai faz isso?" Marcos balançou a cabeça. "Não foi para transformar você em vilão. Foi para provar quem eu era. E também para mostrar para vocês o que vocês perderam. Vocês tiveram 30 anos para trabalhar comigo, para construir algo, mas escolheram viver de mesada. E papai deixou vocês fazerem isso, porque a escolha era de vocês." Rafael limpou as lágrimas. "Marcos, eu sinto muito. Eu nunca pensei sobre quanto você estava sacrificando. Eu só vivia minha vida sem pensar, sem agradecer. Desculpa. Desculpa de verdade." Marcos sentiu algo se afrouxar no peito. Não era raiva, não era rancor, era alívio. "Eu também peço desculpas. Desculpa por ter processado, por ter destruído a empresa, por ter afastado a família. Eu estava cego de raiva." Pedro balançou a cabeça. "Você tinha direito de estar com raiva." Marcos ficou em silêncio por um momento. Depois continuou: "O testamento diz que eu vou ficar com 70% de tudo, 120 milhões. E vocês dois vão receber 15 milhões cada, 30 milhões no total. Eu aceito isso. E vou devolver os 77 milhões do processo trabalhista. Tudo volta para a empresa. E a gente reconstrói." Rafael arregalou os olhos. "Você vai devolver 77 milhões? Marcos assentiu. Eram da empresa. E a empresa agora é 70% minha. Então, tô devolvendo para mim mesmo, de certa forma." Pedro olhou para ele com respeito pela primeira vez. "Você realmente é diferente, Marcos. Papai estava certo." Beatriz, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, finalmente falou com voz fraca. "Seu pai era um homem complicado, Marcos. Mas ele te amava mais do que amou qualquer coisa na vida, inclusive a mim. Eu sempre soube disso. E agora vocês todos sabem também." Marcos se levantou, foi até a mãe, se ajoelhou na frente dela. "Mãe, me desculpa por ter te machucado nesses últimos meses." Beatriz segurou o rosto dele com as mãos trêmulas. "Você não me machucou, filho. Você só provou que é forte como seu pai. E eu tenho muito orgulho disso. Gente, essa história tá mexendo demais comigo. E eu sei que tá mexendo com você também. Então deixa o like se você tá emocionado. E comenta aqui embaixo se você já se sentiu injustiçado por alguém da sua família. Eu quero ler sua história. Comenta agora. E continua assistindo porque ainda falta a parte mais importante de todas. Nos meses seguintes, Marcos assumiu oficialmente como CEO e principal acionista da Construções Almeida. Com 70% das ações, ele tinha controle total de todas as decisões. Mas a primeira decisão que tomou
Surpreendeu todo mundo. Ele chamou Pedro e Rafael para uma reunião privada e fez uma proposta: eu quero que vocês trabalhem comigo. Os dois se entreolharam confusos. Pedro falou primeiro: Marcos, a gente não sabe nada de construção. A gente nunca trabalhou. Marcos assentiu: eu sei, por isso vocês vão começar de baixo. Pedro, você vai trabalhar como assistente do departamento financeiro. Vai aprender a controlar custos, orçamentos, fluxo de caixa. Rafael, você vai para a obra, vai aprender na prática como funciona a construção. De pedreiro a engenheiro, os dois ficaram em choque. Você quer que eu trabalhe como pedreiro? Rafael perguntou incrédulo. Marcos o encarou sério. Eu trabalhei como pedreiro dos 17. Aos 25 anos, Rafael, carreguei cimento. Levantei parede, quebrei piso. Se você quer fazer parte dessa empresa de verdade, você vai começar da onde eu comecei. Os dois irmãos ficaram em silêncio. Finalmente, Pedro perguntou: e se a gente não quiser? Marcos deu de ombros. Então pegue os 15 milhões cada um e façam o que quiserem da vida. Ninguém é obrigado a nada. A empresa continua, comigo ou sem vocês. Rafael respirou fundo. Eu aceito. Eu quero aprender. Quero provar que posso ser útil. Pedro demorou mais. Pensou por quase 1 minuto inteiro. Finalmente assentiu. Eu também aceito, mas com uma condição. Marcos ergueu a sobrancelha. Qual? Que você tenha paciência comigo, porque eu realmente não sei nada. E vou errar muito no começo. Marcos sorriu pela primeira vez em meses. Todo mundo erra no começo. O importante é levantar e tentar de novo. E foi exatamente o que aconteceu. Pedro começou no departamento financeiro ganhando R$5.000 por mês. Como assistente júnior, Rafael foi para a obra com um capacete amarelo e botas de borracha. Nos primeiros meses foi um desastre. Pedro confundia relatórios. Rafael não aguentava o sol forte. Ambos voltavam para casa, exaustos, reclamando que era trabalho demais. Mas Marcos não aliviou. Não deu privilégios. Tratou os dois como trataria qualquer funcionário novo. Com cobrança, com exigência, com padrão alto, e aos poucos algo começou a mudar. Pedro começou a entender números de verdade, a ver para onde ia cada centavo, a cortar custos desnecessários. Rafael desenvolveu respeito genuíno pelos trabalhadores. Via o esforço que faziam, o suor, a dedicação, e pela primeira vez na vida os dois irmãos entenderam o que Marcos tinha passado durante 30 anos. Um ano depois, em janeiro de 2026, a empresa estava completamente reestruturada. Marcos tinha investido os 77 milhões devolvidos do processo em novos equipamentos, novos projetos, marketing agressivo. A empresa que quase tinha quebrado agora valia 140 milhões, 50 milhões a mais do que quando o pai morreu. Pedro tinha sido promovido a gerente financeiro. Rafaela, supervisor de obras. Não eram sócios ainda, mas eram funcionários valiosos. E pela primeira vez na vida deles, eles entendiam o significado de conquista, de ganhar algo com o próprio esforço. Em uma reunião de fim de ano, Marcos os reuniu novamente e fez um anúncio que ninguém esperava. Vocês dois me provaram algo neste último ano. Me provaram que conseguem trabalhar, conseguem aprender, conseguem crescer. Por isso, eu tomei uma decisão. Vou dividir 5% das minhas ações com cada um de vocês. 2,5% para Pedro, 2,5% para Rafael. Eu fico com 65%. Vocês sobem para 17,5% cada. Os dois ficaram sem palavras. Marcos continuou. Não é de graça. É porque vocês mereceram. E se continuarem trabalhando assim, eu vou aumentar a participação de vocês com o tempo. Não porque são meus irmãos, mas porque são bons profissionais. Rafael começou a chorar. Marcos, eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente. Você podia ter nos expulsado, podia ter ficado com tudo sozinho, mas você nos deu uma chance. Pedro assentiu, concordando. A gente não merecia. Marcos balançou a cabeça. Todo mundo merece uma chance. O erro é não aproveitar quando ela vem. 3 anos depois, em 2029, a Construções Almeida era uma das maiores empresas de construção civil do estado. Valia mais de 300 milhões de reais. Tinha 500 funcionários, 12 obras simultâneas.
e uma reputação de excelência no mercado. Marcos tinha se tornado uma referência de liderança, não pelo dinheiro, mas pela forma como tratava as pessoas. Ele nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu os 30 anos carregando peso, acordando de madrugada, comendo marmita fria no canteiro de obras. Por isso ele criou algo único na empresa, uma política de valorização real dos trabalhadores. Todo funcionário tinha plano de saúde completo. Todo funcionário tinha participação nos lucros. Todo funcionário tinha a chance de crescer independente de formação. João, um pedreiro de 42 anos que trabalhava na empresa há 15 anos, foi promovido a mestre de obras. Ele que mal sabia ler quando entrou agora coordenava equipes de 30 pessoas. Carla, uma servente que entrou como faxineira, virou assistente administrativa depois que a empresa pagou seu curso técnico. Dezenas de histórias como essas. Marcos não fazia isso por marketing. Fazia porque sabia o que era ser invisível, ser tratado como peça descartável, e jurou para si mesmo que nenhum funcionário dele jamais ia sentir isso. Pedro, que agora era diretor financeiro com 20% das ações, aprendeu com o irmão, implementou bônus de produtividade, melhorou refeitórios, criou creche para filhos de funcionários. A empresa tinha a menor rotatividade do setor. As pessoas não queriam sair, porque eram tratadas como gente. Rafael, com 20% das ações, também tinha se transformado. Completamente. Aquele jovem mimado que nunca tinha trabalhado, agora acordava às 5 da manhã para visitar obras. Usava capacete e bota todo dia. Conhecia cada funcionário pelo nome. E tinha virado referência em segurança do trabalho. 0 acidentes graves em 3 anos. Um recorde no setor. Em uma entrevista para a revista de negócios 1, repórter perguntou qual era o segredo do sucesso da Construções Almeida. Marcos pensou por um momento e respondeu algo que o repórter não esperava. O segredo é não ter segredo. É trabalhar com honestidade, tratar as pessoas bem e nunca esquecer de onde você veio. Meu pai me ensinou isso de uma forma muito dura, mas me ensinou e eu nunca vou esquecer. A matéria ela viralizou. O vídeo da entrevista teve 2 milhões de visualizações. Empresários de todo o país começaram a procurar Marcos para consultoria, para palestras, para aprender o modelo de gestão dele. Mas Marcos recusou a maioria, não queria virar gurumote vacional, não queria vender curso, queria apenas tocar a empresa dele e cuidar das pessoas que trabalhavam com ele. Uma tarde de sexta-feira, Marcos estava no escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique, o advogado. A voz dele estava trêmula. Diferente. Marcos, eu preciso te contar algo. Algo que eu guardei por 3 anos, esperando o momento certo. E acho que esse momento chegou. Marcos sentiu um aperto no peito. Mais revelações, mais testamento secret. O Dr. Henrique continuou. Seu pai deixou uma última carta. Uma carta que só deveria ser entregue quando você completasse 3 anos como CEO da empresa e provasse que estava mantendo o legado dele. Hoje completam exatamente 3 anos. Marcos respirou fundo. Outra carta? O advogado confirmou. A última? A definitiva. Posso mandar por e-mail ou você prefere vir aqui pessoalmente? Marcos pensou. Manda por e-mail. Eu leio hoje à noite, 15 minutos. Depois o e-mail chegou. Marcos esperou até chegar em casa, esperou Juliana sentar ao lado dele e abriu o arquivo. A carta era curta, apenas 2 parágrafos, mas cada palavra é um soco no peito. Meu filho, Marcos... Se você está lendo isso, significa que 3 anos se passaram desde que você assumiu a empresa. E significa que você não só manteve o legado, mas melhorou ele. Eu sempre soube que você faria isso. Sempre soube que você era maior do que eu, mais justo, mais humano, mais generoso. O teste de 30 anos não foi para te punir. Foi para te preparar. Porque eu sabia que um dia você ia liderar centenas de pessoas. E um líder que nunca sofreu não sabe ter empatia. Um líder que nunca foi humilhado não sabe valorizar. Um líder que nunca teve nada não sabe dar. Você teve tudo isso, sofreu, foi humilhado, teve nada. E agora você é o líder que eu sempre sonhei em ser, mas nunca consegui. Obrigado por honrar meu nome. Obrigado por ser melhor
que eu. E obrigado por provar que 30 anos de teste valeram cada segundo. Você é meu maior orgulho e sempre será seu pai Roberto. Pronto-socorro. A empresa nunca foi o legado. Você é o legado. Marcos chorou. Juliana chorou junto. Ele segurou a carta impressa nas mãos como se fosse o bem mais precioso do mundo e guardou em uma moldura na parede do escritório, logo abaixo da foto do pai, para nunca esquecer, para sempre lembrar que o verdadeiro legado não é dinheiro, não é empresa, não é propriedade, é caráter, é dignidade, é a forma como você trata as pessoas quando ninguém está olhando. Gente, eu tô muito emocionado com essa história e eu sei que você também tá. Então faz uma coisa pra mim agora, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, me diz se você chorou, se você se identificou, se isso mexeu com você, eu leio todo o comentário. E se você ainda não é inscrito no canal, eu imploro de verdade, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque eu posto histórias assim todos os dias, histórias que vão mudar a sua forma de ver a vida. Então, clica agora, inscrição, like, comentário, tudo. Agora, e fica mais um pouco porque eu ainda tenho a lição final dessa história para te dar. 5 anos depois da morte do pai, em 2029, Marcos tinha 47 anos, cabelos começando a grisalhar, rugas ao redor dos olhos de tanto sorrir e uma paz interior que ele nunca imaginou que fosse possível. A empresa agora valia 400 milhões, mas o número não importava mais. O que importava eram as histórias. As 1.200 famílias que dependiam da empresa, os funcionários que compraram casa própria, com participação nos lucros, os filhos de operários que entraram na faculdade com bolsa da empresa, as vidas transformadas. Pedro estava casado e tinha 2 filhos. Tinha virado um pai presente, um marido dedicado. Tudo o que ele não aprendeu com o próprio pai, aprendeu observando Marcos e aplicava na própria família. Rafael tinha voltado a estudar, fez engenharia civil aos 40 anos, formou-se com honras e agora dava aulas em universidade pública sobre gestão humanizada de obras. Beatriz, a mãe, tinha 83 anos, frágil, mas lúcida. Vivia em uma casa confortável que Marcos comprou perto da dele e recebia visita dos 3 filhos, toda semana. Ela que tinha visto a família se despedaçar agora, via ela reconstruída, mais forte, mais unida, mais verdadeira do que antes. Em uma noite de domingo, todos se reuniram para jantar na casa de Marcos, como faziam todo mês. A mesa estava farta, não de luxo, mas de comida simples bem feita. Arroz, feijão, bife, salada, farofa, as crianças correndo pelo quintal, os adultos conversando na varanda e Beatriz sentada na cabeceira observando tudo com um sorriso. Suave, Marcos olhou para aquela cena e pela primeira vez em décadas sentiu que tudo tinha valido a pena. Cada dia de sofrimento, cada humilhação, cada promessa quebrada, cada lágrima, porque no final não foi sobre dinheiro. Nunca foi sobre se tornar o homem que ele precisava ser, o homem que o pai viu nele mesmo quando ele tinha apenas 17 anos, um homem de caráter, de fibra, de dignidade. Pedro se aproximou dele na varanda, colocou a mão no ombro do irmão mais velho e disse algo que Marcos nunca vai esquecer. Obrigado, mano, por não ter desistido da gente. Marcos sorriu. A gente é família Pedro. Família não desiste. Mesmo quando deveria, Rafael se juntou, os dois levantou o copo de cerveja. Um brinde ao homem que salvou essa família, ao homem que nos ensinou o que é trabalho de verdade, ao homem que o papai viu em você antes de todo mundo. Ao Marcos, os 3 bateram os copos, beberam e ficaram ali, em silêncio, olhando as estrelas, ouvindo o riso das crianças, sentindo que finalmente, depois de tanto tempo, estavam em paz. No dia seguinte, Marcos acordou cedo como sempre. 5 da manhã, mesmo não precisando mais. Era o hábito de 30 anos que nunca foi embora. Tomou café, beijou Juliana, que ainda dormia, e foi para a empresa. Quando chegou no escritório dele, viu a foto do pai na parede e a carta emoldurada logo abaixo. Você é o legado. Marcos se sentou na cadeira,
Abriu o laptop e antes de começar o dia de trabalho, fez algo que fazia todo dia. Falou em voz alta para a foto. Bom dia, pai. Hoje eu vou fazer você ter orgulho de novo. Essa história de Marcos nos ensina algo que muita gente esquece. Que o valor do trabalho não está na recompensa imediata. Está no que ele faz com você. Marcos trabalhou 30 anos sem salário, né? 30 anos com promessa de herança. E quando descobriu que a promessa era mentira, ele se revoltou, processou, destruiu relacionamentos. Mas no final descobriu que a promessa nunca foi mentira. A promessa era ele mesmo. A promessa era transformar um garoto de 17 anos em um homem de 47. Um homem que sabia o valor de cada centavo, que sabia o peso de cada tijolo, que sabia a dor de cada trabalhador e que, por saber tudo isso, tratava as pessoas com dignidade. O pai dele foi cruel? Foi. Foi absurdamente cruel. 30 anos de teste é desumano. Mas também foi genial. Porque ele sabia que o filho que trabalhasse apenas pela herança ia desistir no primeiro ano, mas o filho que trabalhasse por caráter ia até o fim. E Marcos foi até o fim. Não pela empresa, não pelo dinheiro, mas porque ele era incapaz de fazer as coisas pela metade. E essa é a maior lição dessa história. Você não trabalha por salário, não trabalha por promoção, não trabalha por reconhecimento, você trabalha porque é quem você é. Porque seu caráter exige excelência, porque você não sabe fazer de outro jeito. E quando você trabalha assim, o universo conspira a seu favor. As oportunidades aparecem, as portas se abrem, o reconhecimento vem. Marcos poderia ter desistido no primeiro ano. No quinto ano, no 10º ano, poderia ter pedido salário, poderia ter exigido registro, poderia ter processado o pai ainda vivo, mas não fez nada disso porque acreditou na promessa. E mesmo quando a promessa foi quebrada, ele não quebrou, ele lutou, processou, exigiu justiça, porque justiça também faz parte do caráter. E no final ele recebeu muito mais do que os 30 milhões iniciais. Recebeu 120 milhões, recebeu uma empresa de 400 milhões, recebeu o respeito dos irmãos, recebeu a paz da mãe, recebeu o orgulho do pai mesmo depois de morto. E mais importante, recebeu paz interior. A certeza de que fez tudo certo, de que honrou cada promessa que fez para si mesmo. Então, se você está passando por um momento difícil agora, se você está trabalhando duro, sem reconhecimento, se você está sendo explorado, se você está cansado, lembra dessa história. Lembra que o trabalho não é sobre o outro, é sobre você, sobre quem você está se tornando, sobre o caráter que você está construindo e que no momento certo, seja em 6 meses, seja em 30 anos, a recompensa vem. Não porque você merece, mas porque você se tornou a pessoa capaz de receber. E essa é a diferença entre herdar e conquistar. Herdar é receber algo que você não construiu. Conquistar é se tornar alguém digno de receber. Marcos conquistou não apenas a empresa, mas a si mesmo. E essa é a maior herança que alguém pode deixar. Não dinheiro, mas caráter, gente. Chegamos ao final dessa história incrível. E eu preciso te pedir uma coisa muito importante agora. Se você assistiu até aqui e ainda não é inscrito do canal, eu estou implorando. Eu estou literalmente implorando para você se inscrever. Porque eu faço vídeos assim todos os dias, histórias reais de herança, de família, de transformação, de justiça, histórias que vão mexer com você, que vão te fazer chorar, que vão te fazer refletir sobre sua própria vida. E se você não se inscrever agora, você vai perder tudo isso. Então eu imploro, clica no botão vermelho de inscrição agora, ativa o sininho para receber notificação, deixa o like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais mexeu com você. Eu leio absolutamente todos os comentários. Eu respondo, eu converso, porque esse canal não é só meu. É nosso. É de todo mundo que acredita que histórias reais têm o poder de transformar vidas. Então faz isso agora. Inscrição, sininho. Like, comentário. Leva literalmente 15 segundos. E muda tudo. Porque quando você se inscreve, você está dizendo, eu quero mais histórias assim, eu quero mais lições assim, eu quero ser uma pessoa melhor e eu vou te ajudar com isso. Todo santo dia,
com histórias que vão te fazer crescer. Então, clica agora e a gente se vê no próximo vídeo, que já está gravado, já está editado e vai sair amanhã às 6 da tarde. Uma história ainda mais impactante que essa, sobre uma avó que deixou testamento que mudou tudo. Você não pode perder. Inscreve-se e até amanhã. Que Deus abençoe cada um de vocês